Boa noite. Estamos aqui na nossa 8ª reunião de planejamento do NEIS-SED, esse grupo de pesquisa apoiado pela ABRACED e também pelo CNPq, que vai trazer hoje a 43ª sessão científica com a apresentação do trabalho Análise proteômica sérica baseada em ensaio de extinção de proximidade, identifica assinaturas proteicas compartilhadas na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e em transtorno do espectro da hipermobilidade. Esse trabalho vai ser apresentado pelo Vitor Pinho Sarmento Amorim. Ele é acadêmico de enfermagem do 9º semestre da UNEB. Tem a mim como orientadora, sou a professora Cássia Benjamin Leal Pires, do DCV, Departamento de Ciências da Vida da UNEB, em Salvador. E agora nós passamos, então, a palavra para Vitor. Vitor, você pode apresentar, então, e eu vou desligar minha câmera. Então, gente, como a Cássia já me apresentou, me chamo Vitor. Atualmente estou no 9º semestre. E hoje, sobre a orientação de Acácio, vou apresentar um artigo que aborda a análise proteômica sérica, baseada em ensaio de extensão de proximidade, identifica assinaturas proteicas compartilhadas na síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel e em transtorno do espectro da hipermobilidade. Tá. Aqui em relação ao artigo, eu coloquei algumas coisas específicas, que no caso é o DOI, para quem tiver interesse de olhar esse artigo depois, porque como eu vou abordar na apresentação, ele acaba sendo um artigo muito complexo, porque ele faz a análise dessas proteínas em pacientes que têm suspeita de SED, e SEDH e TH, que é o transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, é um artigo que acaba utilizando vários mecanismos para estar analisando essas proteínas e averiguar as proteínas que acabam tendo em comum entre essas duas doenças, que acabam diferindo uma da outra em relação a algumas especificidades. Então, esse artigo ele tem como autor principal a Valéria Sequina, e o DOI está ali abaixo para quem quiser olhar depois. E esse artigo ele foi publicado em 7 de março de 2026, então acaba sendo um artigo muito recente. Aham. Tá, eu vou falar agora um pouquinho a respeito da síndrome de Ehlers-Danlos, que o artigo vem abordar. Na introdução, ele aborda que a síndrome de Ehlers-Danlos acaba sendo a doença hereditária do tecido conjuntivo, que tem como principal característica a hipermobilidade articular, que pode ter como consequência sintomas musculoesqueléticos, diversas comorbidades que afetam a qualidade de vida dessa pessoa. Em relação ao diagnóstico, atualmente sabemos que o diagnóstico é exclusivamente clínico, uma vez que não há marcadores específicos para CDH, que no caso é um tipo de síndrome de Ehlers-Danlos. Então não tem base molecular definida. Então esses indivíduos com sintomas semelhantes que não atendem os critérios que são de 2017 são classificados com transtorno da hipermobilidade. Então, pessoas que mesmo estão dentro, para serem diagnosticadas como CDH, quando ela tem menos de 18 anos, ela não pode ter esse diagnóstico, porque muitos autores abordam que até os 18 anos essa pessoa tende a ser um pouco mais flexível. Então, mesmo essas pessoas tendo o diagnóstico pelo score de Beighton, por exemplo, outros marcadores como familiar, essa pessoa não pode ser classificada, só posteriormente após os 18 anos. Então, apesar das semelhanças clínicas, atualmente ainda ocorre muito debate em relação a isso, em relação a CDH e TH, se são condições distintas ou faz parte de um mesmo espectro. Ainda na introdução, o artigo aborda que na prática clínica o diagnóstico acaba sendo muito desafiador, uma vez que ocorre atrasos que ultrapassam de 10 a 20 anos para que essa pessoa tenha esse diagnóstico correto, e esses erros estão extremamente associados à estigmatização dos pacientes, à falta de conhecimento dos profissionais, porque, como a gente sabe, acaba sendo uma doença que ainda é pouco difundida na sociedade, então esses profissionais da área de saúde pouco têm o conhecimento e que apresentam sintomas típicos como a dor crônica, fadiga, distúrbios gastrointestinais, dentre outros. Então, estudos recentes sugerem que alterações comuns na matriz extracelular e na resposta inflamatória em pacientes com SED e TH, além da presença de fragmentos específicos de proteína no plasma.
Além disso, na introdução, o artigo apresentado propõe analisar proteínas séricas de pacientes com sede e TH por meio da proteômica, que no caso seria coletar a amostra sanguínea do soro e analisar aquelas proteínas que tem nesses pacientes que têm sede H e TH, e pegar um grupo controle. No caso, pessoas que não têm nenhum desses transtornos. E tem um objetivo de buscar identificar padrões comuns e específicos, contribuindo para a melhor compreensão e futuras validações diagnósticas. Então, no caso, não ter essa distinção entre a CDH e o TH. Então, em relação ao método do estudo, ele, como envolve seres humanos, ele precisou da aprovação pelo Comitê de Ética. Então, foi colhida a amostra de pacientes da Itália e nos Estados Unidos, que teve como uma declaração de Helsinki, com consentimento informado dos pacientes. Inicialmente, foram incluídos 352 adultos, divididos em 3 grupos, com sede, com TH, e os controles saudáveis, para meio que estar identificando mesmo aquelas alterações, aquelas proteínas que tem nesses pacientes que são saudáveis e aquelas que são comuns aos pacientes de sede e TH. Então, o recrutamento ocorreu em coortes italiana e americana, como eu falei anteriormente, e o diagnóstico foi baseado em critérios clínicos atualizados em 2017, com adaptações com o uso do score de Becton e questionário de 5PQ. Então, em relação à amostra italiana, incluiu 44 pacientes com sede, 44 com TH e 176 de controle. Já na corte americana, seguiu a mesma quantidade da italiana. Claro que tem algumas mudanças ali em relação à quantidade de mulheres e homens, mas tiveram o mesmo quantitativo total, que no caso foram 88 pacientes. O diagnóstico foi baseado nos critérios de 2017 para a sede, que no caso são aqueles, o Becton, é, outras alterações que essa pessoa pode apresentar, que no caso é a hipermobilidade, achados sistêmicos e complicações como estrias, luxações, que contribuem para esse diagnóstico clínico, uma vez que não tem esse marcador genético ainda. Então, os indivíduos com score de Becton, um ponto abaixo do ponto de corte, foram considerados positivos. Então, no caso, para que esse paciente possa entrar no diagnóstico da síndrome de Ehlers-Danlos, ele tem que ter um score maior ou igual a 5. Então, no caso, um paciente que teve 4, por exemplo, ele foi considerado positivo no score de Beta. Já em relação aos pacientes sintomáticos, que não preencheram todos os critérios da sede, ou da CDH, foram classificados com TH. E, basicamente, nos Estados Unidos, o diagnóstico foi realizado por meio de exame físico ou revisão de prontuários associada a questionários a esses pacientes. Foram avaliados diversas comorbidades, porque a gente sabe que a síndrome de Ehlers-Danlos, ela tem várias comorbidades que vai afetar de forma em uma pessoa, mas em outra pode ter algumas doenças que são mais predominantes. Então, algumas pessoas podem apresentar distúrbios gastrointestinais, problemas psicológicos como ansiedade, depressão, TDAH, porque a síndrome de Ehlers-Danlos acaba afetando o psicológico dessa pessoa por diversos motivos. Além disso, uma fadiga crônica, difusão temporomandibulares, que no caso essa pessoa acaba sentindo dores na mandíbula, condições alérgicas que acaba sendo muito frequente, é, dentre outros. Em relação à coleta desse soro que vai ser analisado posteriormente, as proteínas que serão analisadas, foram obtidas 3,5 ml de sangue coletados em tubos centrifugados por 15 minutos e armazenado a menos 80 graus Celsius, que no caso que é para preservar aquela amostra. Nos Estados Unidos, a amostra ela teve com a coleta domiciliar e teve o transporte com amostra de 4 graus em até 24 horas. Para reduzir viés, as amostras foram randomizadas em 4 placas e 96 poços, garantindo distribuição
equilibrada entre os grupos locais de coleta, sendo posteriormente analisada no laboratório de Olic Proteomics na Suécia, que no caso é meio que separar aquelas proteínas que tem em cada amostra. A análise proteômica foi realizada por meio de uma tecnologia, que no caso é a Proximity Station, é isso aí, utilizada com 5 painéis, que no caso tem como específico a neurologia, lesões de órgãos, desenvolvimento cardiometabólico e inflamação. E ao total dessa análise foi possível identificar 466 proteínas analisadas. E os resultados foram expressos em uma escala de quantificação relativa, e essa técnica foi utilizada em anticorpos com o DNA, que ao se ligar a proteínas, permite a ampliação e a quantificação desse PCR, que no caso para analisar essas proteínas posteriormente. O controle de qualidade incluiu a normalização dos dados, que no caso, uso de controles internos para monitorar todas as etapas do ensaio, já que acaba utilizando várias tecnologias para ter o separamento dessas proteínas, e teve como um desvio padrão inferior a 0,2 por placa e desvio inferior a 0,3 por amostra. Em relação às amostras coletadas, das 344 e 51 amostras foram aprovadas, com coeficiente de variação entre ensaio, que teve como aproximadamente 8%, e interensaio de cerca de 20%, indicando a alta reprodutibilidade. E a detectabilidade das proteínas variou de 85% a 98%. Então, no caso, a amostra acabou sendo ok para ter essa análise posterior. Então, em relação à análise estatística, as proteínas que ocorreram duplicação, elas foram removidas e, ao final, foram consideradas 458, sendo posteriormente filtradas para 428 após a exclusão dessas proteínas, com mais de 30% de valores abaixo do limite de detecção. Então, no caso, se aquela proteína não atingiu o limite específico que eles colocaram, consequentemente, ela foi eliminada posteriormente. Já o modelo do laço foi utilizado para a seleção de variantes que seleção de variáveis e construção de modelos preditivos com validação cruzada para otimização. E esse modelo do laço ele acaba sendo um método de aprendizagem da máquina que realiza duas funções simultâneas, que no caso é a seleção de variáveis e a regulação. E tem particularmente é útil no que se diz direito a variáveis, que no caso, como centenas de proteínas analisadas, desejam identificar apenas influentes para o desfecho. Então, no caso, tem várias proteínas, mas a partir desse método, eles vão delimitar proteínas específicas, que no caso, que é o entender deles, são mais importantes para esse estudo. Também foi construída uma árvore de decisão para melhorar a interpretação dos resultados, e análises foram repetidas com um conjunto ampliado de 69 proteínas significativas. Então, no caso daquelas 400, 64 foram selecionadas a partir desse modelo do laço. Por fim, foram realizadas várias análises funcionais utilizando ferramentas como a strings, adotando como se fosse o nível de significância, que tem como objetivo mesmo identificar vias biológicas e funções associadas a proteínas diferencialmente expressas. Então, no caso, esse mecanismo tem com o intuito mesmo de estar diferenciando essas proteínas. Então, no caso, esse artigo acaba abordando é, várias, vários sistemas com o intuito mesmo de estar realizando essa fragmentação das proteínas. Então, nos resultados, eles abordam que foi baseada pela PA, que no caso avaliou inicialmente 458, como eu já falei, sendo incluídas 424 após o controle de qualidade. Em comparação aos grupos, foram identificados 54 proteínas diferencialmente expressas em pacientes com SED. Em relação aos controles, teve 19 proteínas que estavam abaixo e 35 que estavam aumentadas. 49 pacientes com TH, 3 reduzidas e 46 aumentadas.
No entanto, o artigo aborda que não foram encontradas diferenças significativas entre o grupo de CDH e TH, que no caso é o que esse artigo busca abordar, e nem os pacientes italianos e americanos. Então, no caso, nem tendo a mistura desses pacientes americanos e italianos, não ocorreu uma diferença significativa na semelhança dessas proteínas que foram diferentemente, que foram encontradas nesses pacientes e não foram encontradas na população que era considerada saudável, que não tinha nem a CDH, nem o transtorno do espectro da hipermobilidade, indicando, no caso, um perfil proteico altamente semelhante entre as condições e entre as populações distintas. Diante disso que foi abordado, os autores acabaram por agrupar pacientes com a única entidade, que no caso é CDH e TH, identificando, no fim, 69 proteínas diferencialmente expressas em comparação com os controles saudáveis. Então, no caso, a gente pegou a CDH e a TH, misturou essas duas e comparou com o grupo saudável. E foi possível identificar que 69 proteínas eram diferentes dessa população, que no caso tinham 50, que eram superexpressas, que no caso estão acima, e 19 subexpressas, que no caso estão abaixo. E essas proteínas estavam distribuídas em múltiplos domínios biológicos, incluindo inflamação, neurologia, cardiometabolismo, desenvolvimento de dano a órgãos, sugerindo, consequentemente, uma desregulação sistêmica. Aqui foi basicamente o que eu falei. Aqui tem os pacientes com CDH, que no caso, quando está em inglês, muda a sigla, mas no caso a gente vê que tem 44 italiano e 44 americano. E aqui a gente tem o paciente que tem o transtorno do espectro da hipermobilidade, que no caso é 44 de cada. Aí, em relação a CDH, podemos verificar aqui que em relação ao controle foi possível encontrar 54 proteínas que diferem dos pacientes com CDH e o controle. Posteriormente, ocorreu essa comparação entre os pacientes que têm o transtorno do espectro da hipermobilidade e o controle, e foi possível averiguar que 49 proteínas eram expressas nesses pacientes com TH que não foram encontradas nesse grupo controle. E, posteriormente, o estudo mesmo que, com o intuito de ampliar esse olhar, eles juntaram a CDH e o transtorno do espectro da hipermobilidade e viu que entre elas não tinha nenhuma diferença. Então, no caso, essas proteínas que entre os pacientes não houve nenhuma diferença, já em relação aos pacientes com CDH e TH versus o controle, viu que houve uma diferença de 69 proteínas. Aqui, no caso, ele traz um material também mostrando onde essas proteínas estão acima e os locais, e a gente vê que proteínas que estão em vermelho, por exemplo, elas estão no coração. Já a verde já são consideradas, estão associadas à inflamação. Então, o artigo acaba tendo essa divisão também nesse gráfico. Em relação aos resultados, foi possível analisar que houve um envolvimento de vias biológicas importantes, como ativação da cascata, resposta ao estresse oxidativo e o desenvolvimento das células de Schwann, que no caso são aquelas células que ajudam na propagação dos impulsos nervosos. A ativação das células T e a resposta inflamatória. Já em relação a nível molecular, meu Deus, em nível molecular, destacaram-se funções como atividade de citocinas, a ligação de heparina e quimiotaxia, que estão extremamente associadas aos mastócitos, que estão ligados extremamente à síndrome de Ehlers-Danlos, enquanto em termos celulares, houve enriquecimento em outras estruturas, como axônio, sinapses imunológicas e componentes mitocondriais. Em relação às proteínas que foram super expressas, estavam associadas principalmente a processos metabólicos, resposta ao estresse oxidativo, regulação da morte neural e ativação do sistema imune inato e adaptativo.
Já as proteínas subexpressas estavam relacionadas a funções imunológicas, como a quimiotaxia de leucócitos, que no caso são nossas células de defesa, a proliferação de células, a angiogênese e a organização da matriz extracelular. Em relação à modelagem, das 424 proteínas analisadas, como eu já falei, 69 foram consideradas significativamente nesses pacientes que houve essa diferença entre paciente e controle. Identificou as principais proteínas que foram discriminativas, que no caso foi essa MYOC, a NUD-T5 e a CLE-C10A. Em relação à primeira, ela está extremamente ligada à mielinização periférica, que no caso ocorre alterações que sugerem comprometimento da bainha nervosa, explicando principalmente a dor neuropática e a neuropatia de pequenas fibras na sede HTH. Claro que são várias proteínas que ele aborda no artigo, mas eu acabei selecionando algumas que eu achei importante que ele mesmo destacou também no seu texto. Posteriormente, o modelo do laço refinou a análise, selecionando 77 proteínas mais relevantes daquela amostra inicial, que eram 69. E a MYOC estão dentro delas, novamente, como as principais preditoras, sendo que os níveis baixos dessa proteína estão associados a altos níveis de outras proteínas, que aumenta a probabilidade de classificação como afetado para cerca de 70%. Já em relação à NPPL1, ela atua principalmente na matriz extracelular, que no caso ajuda na lesão celular. Então, alterações indicam possível estresse oxidativo e dano celular naquele tecido alvo. E em relação aos resultados, de forma geral, o artigo, a partir dessa análise que acaba sendo bem complexa, eles envolvem várias, é, várias tecnologias com o meio de estar diferenciando essas proteínas. Eles demonstraram que pacientes com CDH e TH compartilham a assinatura proteômica comum, como eu já falei anteriormente, caracterizada por alterações sistêmicas envolvendo processos inflamatórios, metabólicos e imunológicos. E essa assinatura pode ser utilizada para discriminar indivíduos afetados de controle saudáveis com boa acurácia. Já a discussão, ele aborda que a CDH e a TH continua sendo atualmente grandes desafios na prática clínica e na pesquisa, principalmente pela ausência de uma base molecular bem definida, como já falei anteriormente. Então, essas duas doenças que acabam tendo uma distinção leve, não existem marcadores biológicos confiáveis e nem existência de testes laboratoriais diagnósticos específicos. Então, no caso, esse artigo, pelo que eu entendi, ele não busca procurar um marcador específico para diagnosticar a síndrome de Ehlers-Danlos. Eles só buscam comparar proteínas que esses dois a síndrome de Ehlers-Danlos e o transtorno de hipermobilidade têm em comum, porque, como a gente sabe, eles são considerados diferentes quando a gente vai na literatura. Então, esse artigo ele busca analisar essas proteínas que são semelhantes, que no caso não há diferença, mas na literatura aborda que acabam sendo doenças distintas, por uma não apresentar algumas especificidades que estão dentro da sede, o paciente de TH não ter, então ele acaba ficando meio que de escanteio nesse diagnóstico. Então, no caso, foi criado o transtorno do espectro transtorno do TH, transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, nesse contexto, o estudo se destaca por ser a primeira investigação em larga escala, a utilizar uma abordagem proteômica direcionada, com múltiplos painéis em cortes internacionais com o objetivo de identificar a assinatura proteica circulante capaz de diferenciar pacientes de indivíduos saudáveis, além de identificar essas proteínas que são semelhantes nesses dois transtornos, que no caso é a CDH e a TH. Então, na discussão eles abordam que a avaliação teve 458 proteínas séricas, que foram relacionadas a vários fatores, que no caso a inflamação deles. E um dos achados mais relevantes foi a ausência de diferença significativa na expressão proteica entre pacientes, com CLH e TH, que foi algo que eu abordei anteriormente. Além disso, foi analisado separadamente
que no caso 50 proteínas diferencialmente expressam, e TH49, que no caso foi aquela tabela anterior que eu mostrei. Já na discussão, ele aborda que 69 proteínas diferencialmente expressas no grupo combinado reforça a presença de uma desregulação, que é sistêmica, relacionada ao sistema imunológico e inflamatório. Além disso, eles abordam análises funcionais, que demonstram enriquecimento em vias como ativação de cascata, resposta ao estresse oxidativo, e outros fatores. E esse padrão aponta principalmente para um desafio do estado inflamatório crônico de baixo grau, que pode explicar a ampla variedade de manifestações clínicas observada nesses dois tipos de pacientes que são diferenciados na literatura. Além disso, eles abordam que esse achado são relevantes porque amplia a compreensão dessas condições que tradicionalmente são vistas apenas como doença do tecido conjuntivo. Mas quando a gente vai estudar de uma forma mais aprofundada, frequentemente apresenta manifestações multissistêmicas. Então, no caso, esse paciente pode demonstrar vários sintomas, que podem ser cardiovasculares, neurológicos, psiquiátricos e imunológicos, além do gastrointestinais, que são bastante frequentes nessa população. A elevada prevalência de doenças imunomediadas, como a asma, RIT, dentre outras, são doenças autoimunes que reforçam a importância que a inflamação sistêmica desempenha um papel central na fisiologia dessa doença. Já em relação, eles destacam ainda na discussão que o possível envolvimento da ativação dos mastócitos e liberação de mediadores inflamatórios, que é algo que a gente acaba abordando, já foi abordado muito aqui por outras pessoas, o que poderia contribuir para a degradação do tecido conjuntivo quanto à precipitação da inflamação. Então, no caso desses mediadores que são liberados pelos mastócitos, tem um papel muito importante na síndrome de Ehlers-Danlos e o transtorno do espectro da hipermobilidade. Em relação à hipótese, eles também explicam que há uma sobreposição clínica com doenças reumáticas, como artrite, reumatoide e lúpus, que é uma doença autoimune, nas quais a inflamação crônica leva a dano tecidual progressivo. Em relação a outro ponto que aborda na discussão, é o envolvimento do sistema nervoso. Então, proteínas como a CYT2 e a MYOC estão associadas à função das células de Schwann, que no caso é aquela que ajuda no impulso nervoso, sugerindo um possível mecanismo relacionado à dor neuropática que muitos pacientes têm, frequentemente é relatado em pacientes com CDH e TH. Já em relação à hipótese integradora, o artigo aborda também na discussão que a proposta pelo estudo sugere um ciclo patológico no qual há desorganização da matriz extracelular e leva à liberação de fragmentos que atuariam como sinais de dano, ativando o sistema imune e perpetuando a inflamação em si. E esse processo tem como final gerar um ciclo contínuo de degradação tecidual, ativação inflamatória, que está bastante presente, explicando a natureza crônica e a multiresistência da doença. Já em relação ao campo da análise, o uso de aprendizado de máquinas permitiu refinar a assinatura proteica, que no caso, como já abordei, eles utilizaram várias máquinas para ter essa filtragem dessas proteínas, que eram semelhantes ou diferentes do grupo controle. E como já falei, foram identificados 69. E se destacaram como biomarcadores informativos para diferenciar pacientes de controle, já que essas proteínas não foram encontradas no controle, só nesses pacientes com SED e TH. E apesar do potencial, os próprios autores acabam ressaltando aí na discussão que esses achados ainda estão em fase de descoberta e podem ser considerados biomarcadores clínicos validados ainda. O estudo, como qualquer outro, ele apresenta limitações importantes, que no caso é o uso do painel proteômico direcionado, delineamento transversal,
apenas no momento da doença, e a falta de validação por métodos independentes, como ELISA ou espectrometria de massa, que exige cautela na interpretação. Além disso, o estudo fornece evidências robustas que a CDH e TH compartilham uma assinatura molecular comum, especialmente inflamatória e imunológica, sugerindo que representam diferentes manifestações de um mesmo espectro biológico. Já na conclusão, ele traz também que esse estudo demonstrou que a CDH e TH apresentam uma desregulação proteica semelhante, é, aos achados que apontam para o desenvolvimento de uma inflamação crônica na matriz extracelular e possíveis disfunções no sistema nervoso, ampliando a visão tradicional dessas doenças como apenas um distúrbio do tecido conjuntivo. Por fim, ele aborda que, além da ausência de diferenças moleculares significativas entre CDH e TH, reforça a hipótese de que ambas fazem parte de um mesmo espectro clínico e biológico. Esse resultado é particularmente relevante diante das limitações atuais dos critérios diagnósticos, que ainda são baseados principalmente em avaliação clínica, como eu já falei anteriormente, e não em biomarcadores objetivos. Então, no caso, na CDH, hipermóvel não tem um marcador para dizer esse é o marcador específico da CDH, hipermóvel. Infelizmente, normalmente não tem. Então, por fim, ele aborda que a identificação dessas assinaturas proteicas abre caminho para o desenvolvimento de futuras ferramentas diagnósticas mais precisas e terapias direcionadas. Além disso, os achados ainda precisam ser de validação adicional de serem apresentados e aplicados na prática clínica. Então, no caso, eles utilizaram várias máquinas para ter essa filtragem, mas é um artigo que ainda é considerado novo, já que ele foi publicado não tem nem 2 meses. Então, esse ensaio que eles acabaram fazendo, é importante que outros autores venham a fazer para ver se realmente esses dados que eles encontraram realmente bate com um deles, ou se ocorreu algum erro nessa seleção, algo do tipo. Então, no caso, para ser validado, é fundamental que tenham estudos posteriores para confirmar os achados desse artigo, no caso. E aqui, no caso, é a referência bibliográfica. Obrigado. Obrigado, Vitor, por sua apresentação. Nesse momento, nós, então, convocamos vocês que estão participando da reunião, se tem alguma pergunta ou alguma consideração a fazer, crítica em relação ao trabalho, ou alguma coisa que o Vitor falou que precisa ser corrigido, ou alguma coisa que vocês têm uma ideia que precisa ser feito ainda desse artigo, tá bom? Temos, então, duas pessoas, eu não sei quem falou primeiro. Esther pediu primeiro, está aparecendo aqui para mim, então você pode falar, Esther. Boa noite, parabéns, Vitor, pela ótima apresentação, parabéns pela escolha do artigo também. Minha dúvida seria realmente, primeiro, eu achei bem importante, né, esse fato, né, de ter encontrado, né, essas proteínas iguais, tanto no TH quanto no CDH, que isso também acaba corroborando para o que a gente tanto fala, né, que faz parte de algo como se fosse um espectro, né, da hipermobilidade. Minha dúvida seria quais seriam os próximos passos a partir desse artigo. Você falou de novos artigos para ver se o que eles fizeram está correto ou não, mas seria como? Com outras populações, outras análises? Fiquei curiosa quanto a isso. Então, em relação a isso, é porque eu não achei artigos semelhantes a esse. Então, no caso, como é um artigo novo, seria importante que tivesse outros estudos, com o intuito mesmo de que a gente sabe que na literatura pode ocorrer erros, embora não esse artigo demonstre que eles seguiram um critério específico, mas, ao meu ver, não podemos fechar o martelo e dizer que todas as proteínas que foram encontradas em CDH e TH são semelhantes, uma vez por ser um artigo novo, e não ter outros artigos que embasam ele.
Então, no caso, ele é um artigo para seguir de partida, para que outros autores sigam essa mesma lógica e realmente pesquisar para ver se esses resultados batem e se essas duas doenças que são consideradas ter uma diferença entre elas, porque não são consideradas iguais, se realmente podemos considerar elas de forma juntas, que no caso atualmente elas são separadas por o transtorno do espectro da hipermobilidade, tem algumas diferenças em relação à sede. Mas nesse artigo ele abordou que essas proteínas que foram encontradas foram diferentes, estão na CDH e TH. Então, no caso, em relação a isso, tem mais estudos mesmo para corroborar, né, nessa pesquisa. E principalmente analisar essas proteínas que foram avaliadas por eles. No caso, Vitor, assim, esse grupo italiano que está aí se juntando com o grupo dos Estados Unidos, né, e assim, está aumentando o grupo de pessoas que estão estudando a CDH, né? O que acontece? Eles já vêm fazendo estudos proteômicos e eles já vêm de 2022 para cá, a gente acompanhou, a gente discutiu aqui algumas coisas já no NACE, de alguns artigos que eles mostrando dados proteômicos, né? Então, a quantidade de proteínas envolvidas. Só que eles não tinham utilizado o controle das pessoas saudáveis. Então, eles já tinham visto a tendência da a tendência da SED-H, né, da SED hipermóvel, de ser um espectro em relação a transtorno do espectro da hipermobilidade, delas serem um contínuo, né? Isso já vem sido abordado. Mas a definição, assim, de que esse grupo de proteínas é realmente no caso, sedianos, que a gente fala aqui em português, né? É realmente de quem tem transtorno da hipermobilidade, porque aí, quando comparou com o controle, e aí viu que várias proteínas ascenderam realmente em relação ao controle, então isso faz um grande diferencial desse artigo. Confirma o que o NACE, desculpa, gente, confirma o que os outros artigos anteriores estavam mostrando a tendência de que há um contínuo entre a síndrome do espectro da hipermobilidade e o transtorno do espectro da hipermobilidade. Eles estavam vendo isso na parte de transcritos, né? Então, eram de RNA, né? RNA mensageiro, tudo, mas eles não tinham chegado assim num artigo tão completo com relação às proteínas. Então, é o valor grande desse artigo, né? A quantidade de pessoas envolvidas, de ser multicêntrico, né? Então, ter pessoas dos Estados Unidos e da Itália, e de ter esse contraste com o controle. E de ser uma confirmação em relação aos transcritos, porque se você não tem se você tem os RNAs sendo produzidos, você não tem certeza que aqueles RNAs se transformaram em proteínas. E aí que vem a confirmação desse artigo. Eles foram lá e constataram, né? Realmente, as proteínas estão diferentes, né? Então, há uma expressão diferencial das proteínas, e essas proteínas podem ser consideradas uma assinatura, né? Pode ser considerado algo diferencial, algo que é específico de quem tem CDH, mas não consegue diferenciar de quem tem transtorno do espectro da hipermobilidade. Então, não sei se eu estou polemizando, e só questionando, assim, porque você disse que não encontrou artigos, né? Mas esse mesmo grupo está fazendo anteriormente. Eles começaram pela parte do transcriptoma, chegaram nas proteínas, e agora eles fizeram essa coisa completa.
que eu entendo que é o mesmo grupo, mais ou menos, né? Eles ficam trocando de quem é o primeiro autor, né? E vão juntando mais pessoas, né? Mas não sei se eu fiz a observação errada aí. O que vocês acham? Entendeu, Vitor, a minha Entendi. questão aí? É porque o artigo se torna complexo, mas ao mesmo tempo é um artigo que como é que eu falo? Ele acaba tirando dúvidas de outros que estavam vindo anteriormente, né? Que estava gerando críticas. Eu Então, acho. quando eles começaram com os transcritos, aí eles falaram, não, mas vocês não fizeram população grande. Aí eles vão fazer, aumenta a população. Ah, mas vocês não usaram o controle. Aí eles vão agora colocam controle. Ah, mas era só transcrito. Aí eles vão e colocam proteína, sabe? Então, está fechando o círculo, né, de informações importantes para chegar nesses biomarcadores que a gente tanto almeja, né? Então, essa é a questão. Mas fala, eu te interrompi, desculpa. Não, eu acho que o que mais deixou o artigo um pouco complexo foi em relação à separação dessas proteínas, porque eles utilizam várias engenharias que para ter essa divisão certinha dessas proteínas. Então, no caso, o que eu achei, ao meu ver, que deixou esse artigo muito denso, foi a especificação de cada etapa, que é importante a gente saber, mas que acabou deixando o artigo muito denso. Isso que É, pegou mais. logicamente, para a gente que lê, fica assim, denso, né? Mas olhando do ponto de vista científico, então eles estão assim, tentando, porque a segurança que dá, como é que você vai desenvolver um biomarcador para o paciente ter o resultado em mãos e dizer assim, eu tenho CDH, né? Então, você tem que desenvolver um biomarcador que tenha segurança na resposta, né? Aquilo ali realmente é definição de CDH. Mas para fazer isso, tem que fechar todas as brechas, né? Fechar todas as arestas e chegar à conclusão do que é de fato. Aí, por conta disso, eles utilizaram várias análises, né? A gente chama de gradações de análise, né? Então, você vai aumentando o nível, você faz uma análise geral, aí depois você vai fazendo subanálises, né? No caso aí, eles foram agrupando, utilizaram várias ferramentas, né, de aprendizado de máquina, não foi? Na verdade, não são. Utilizaram instrumentos, no caso, para identificar essas proteínas, né, para que elas possam ser percebidas, utilizaram técnicas, né, de identificação das proteínas e utilizaram aprendizado de máquina, né, para identificar, porque não sei se vocês sabem, quando você faz a proteômica, então os equipamentos que a gente tem partem assim, você tem a proteína, você extrai a proteína total, aí depois você faz, tem forma de análise, né? Uma delas é você fazer a digestão da proteína toda, né? E aí e faz a leitura dos peptídeos, que são proteína digerida picotada, né? Aí você faz a leitura dos peptídeos. Aí dos peptídeos você então tenta montar o quebra-cabeça a partir daqueles peptídeos, comparando com outras proteínas existentes nos bancos de dados, quem são as proteínas que você consegue identificar. Aí, essa análise pode gerar algum viés de você juntar peptídeos que não deveriam ser juntados para formar aquela proteína. Aí tem um outro tipo de análise que não partiria, a princípio, dessa digestão da proteína, para poder gerar a proteína, para poder gerar os peptídeos, dos peptídeos você identificar as proteínas. Então, aí esse tipo de análise é mais caro, tal, né? Então, esses detalhes de como fez essa abordagem, assim, instrumental, né? Assim, de método de bancada, faz a diferença, né? Então, eles refinaram em mais de um método para poder ter mais certeza, né?
E aí ainda refinaram do resultado que deu final desses métodos, como interpretar esses métodos, que aí vem a aprendizado de máquina, né? Então, usa mais de um, eu não sei se eu posso chamar isso de software, mais de um algoritmo, né? Sei lá, mais de um, que aprendizado de máquina, eu não sei se chama mais de algoritmo, mas é uma inteligência artificial, né? Não, desculpa se eu estou falando errado aqui, se aprendizado de máquina é inteligência artificial, não sei. Mas usa mais uma abordagem diferenciada para entender qual foi o resultado dessas proteínas que foram identificadas, né, pelos métodos laboratoriais, né? Então, por conta disso, gerou mais informações confiáveis, porque eles testaram e as proteínas foram aparecendo em mais de um, variando o método de abordagem, de tentar filtrar as proteínas, elas foram aparecendo. Tiveram umas que apareceram em todos os métodos, né? Então, eles foram chamando a atenção dessas proteínas. Inclusive, a cascata, né, que você falou, essa cascata importante aí, MAPK, né? Que é uma cascata relacionada à proliferação celular, né? E que pode indicar, por exemplo, que a pessoa está tendo que renovar constantemente o seu tecido conjuntivo, porque ele está, tipo assim, não conseguiu formar direito, né? A rede não ficou bem feita, faltou colágeno, alguma coisa assim, aí tem que estimular, né? Aí vem a inflamação, tem que estimular para sintetizar novamente. Aí tem que acionar a cascata MAPK. Então, aí vai aquele círculo vicioso, né? Mas, desculpa, eu estou falando aqui já, e Eula quer fazer a pergunta, desculpa. Pode falar, Eula. Obrigada, professora. Victor, parabéns pela sua apresentação. Eu achei que você conseguiu explicar o artigo, que é bastante complexo, né, de forma muito clara e organizada. Gostei especialmente da maneira como foram relacionados os achados, né, moleculares com as manifestações clínicas, apesar de eu sentir um pouco mais falta disso no artigo, né? Mas, obviamente, o principal objetivo era a análise das proteínas mesmo. Mas eu achei que que a sua explicação facilitou bastante o entendimento e a importância disso também na nossa prática do estudo e também para os sedianos. E aí a minha pergunta é que, considerando que o estudo ele trouxe algumas, né, identificou algumas alterações inflamatórias, imunológicas, que são compartilhadas aí entre a CDH e entre o transtorno aí do espectro, né? Você acredita que essas vias possam futuramente ter maior impacto clínico do que os próprios critérios fenotípicos atuais, tanto no diagnóstico quanto no desenvolvimento de terapias direcionadas? Não sei se eu consegui me fazer muito clara na pergunta. Deixa eu ver. Em relação ao critério clínico, eu acho que essas pessoas que têm o transtorno espectro da hipermobilidade, elas, mesmo entrando em alguns critérios da CDH, elas acabam sendo excluídas. Então, seria importante manter esses critérios clínicos atuais, mas com um meio que, se fosse confirmado posteriormente, que as duas doenças têm diferenças moleculares, mas que um acaba demonstrando sintomas que são específicos e a outra não, eu acho que o critério clínico poderia continuar, mas com o intuito mesmo de estar englobando as duas juntas e não retirar o transtorno do espectro da hipermobilidade, porque não segue todos aqueles que a CDH hipermóvel tem. Então, no caso, eu acho que esse marcador, se fosse confirmado posteriormente, que realmente tem marcadores que são similares e são similares, consequentemente, essas duas doenças, mesmo tendo manifestações que acabam sendo diferentes em alguns aspectos, possam vir ter a mesma origem. Então,
Então, no caso, não ser diferenciado entre as duas. Então, acho que o marcador genético ia ajudar, mas o clínico ia ser essencial para englobar o transtorno. No caso, colocar as duas juntas e não separadas. Eu concordo, Vitor, com isso, mas eu acho que ela perguntou em relação, assim, a englobar, por exemplo, nos critérios diagnósticos, englobar a ativação mastocitária, não é, Eula? Não seria englobar os aspectos imunológicos, aspectos de inflamação, que podem ser detectados por biomarcadores, né? Isso. Então, acrescentar ao diagnóstico dos critérios de Bento e aqueles diagnósticos de 2017, né? Acrescentar essa análise bioquímica, né? Da presença desses biomarcadores de inflamação, do sistema imunológico. Seria isso, né, Eula? Exatamente, né? Se esses marcadores moleculares eles se tornarão assim mais relevantes do que esses próprios critérios que a gente tem aí fenotípicos atuais no diagnóstico e também no manejo. Então, a minha dúvida em relação ao artigo era essa. Era esse, né? Eu acho que mais relevante, talvez não, mas, assim, utilizado como critério de confirmatório, né? E critério, assim, de classificação da gravidade do acompanhamento do paciente, sabe? Então, a diferença, aquilo que os médicos, geralmente os ortopedistas e alguns outros médicos que classificam assim, não, a pessoa só tem hipermobilidade, e está tudo bem, e eles não conseguem encaixar que os outros sintomas que a pessoa tem está relacionado à hipermobilidade e essa questão do sistema conjuntivo, com a divulgação, né, de artigos como esse, né, e a confirmação posterior que vai ser necessário, né, então vai poder fazer com que os médicos que antes não estavam percebendo o conjunto, né, consigam entender melhor agora, não entender, desculpa, consigam juntar essas peças do quebra-cabeça, né? Porque essa co-ocorrência, né, dessas comorbidades pode levar o médico a deduzir, não, a hipermobilidade, ela tem hipermobilidade, mas ela tem isso, isso e isso também junto. Então, é um caso para ser acompanhada de forma diferenciada, a pessoa, né? Em relação a ter, sei lá, uns marcadores de inflamação bem acesos, né? Marcadores sei lá, imunidade, né? Então, todos esses bem evidentes, né? Então, isso vai fazer com que o paciente seja melhor acompanhado, eu acho. Mas, minha opinião, não sei, o Vitor falou aí, né? Mas, na minha opinião, não vai tirar, nem, assim, dar menos importância aos critérios de 2017. Vai acrescentar a eles, eu acho, esses critérios. Eu entendi, Porão, mas eu falei em relação mesmo a englobar os pacientes com TH. Não Sim, retirar o critério clínico que já existe. isso. Mas englobar os pacientes com TH, realmente esse artigo, ele dá mais uma ênfase, né? Dá mais um subsídio para a classificação, ou esse novo critério que vai sair no final do ano, né? Em dezembro, né? Que a comunidade dos que estudam CDH, a comunidade está esperando essa atualização dos critérios, que vai sair em dezembro, né? E provavelmente, o que todo mundo espera, é que haja essa junção de CDH com transtorno do espectro da hipermobilidade. E esse artigo vai ser um dos que vai reforçar, né? O fato de ser ainda, mesmo sendo
tendo aumentado o número de pacientes, ainda tem que aumentar mais, né, para ser mais conclusivo. É um estudo muito caro, você aumentar pacientes assim para fazer proteômica de todo mundo, né? Então, isso é uma coisa assim que é necessário aumentar, mas ao mesmo tempo tem que ter o custo-benefício, né? Precisa realmente aumentar para poder chegar a essa conclusão. Mas a outra coisa é que tem que ser feito esses testes de validação dessas proteínas. Por exemplo, esse artigo que mostrou várias, assim, que ele destacou algumas, quando fez aquele forest plot, né? Naquele forest plot, algumas se destacam, assim, estatisticamente, sabe? Então, ficam mais proeminentes elas, né? Em relação às outras. Então, ele fez várias análises e por fim, ele fez esse forest plot. Então, aí, essas que ficaram mais nítidas, né, a diferença dela em relação aos controles, né, aos pacientes saudáveis, então, essas provavelmente vão ser as que esse grupo já deve estar começando a estudar, lançou agora em 2026, mas eles já devem, com certeza, estar começando a estudar, mas também abre para quem quiser no mundo estudar, se for mais rápido conseguir, né, estudar essas proteínas que apareceram aí, estudar de forma embancada primeiro, né, e depois detectar nos pacientes. Embancada, assim, é fazendo testes funcionais, né, que a gente chama, ver se tem complementação de função, ver se a proteína for feita uma alteração nela, se ela perde se aquelas células deixam de ter aquele sintoma, né, aquele sintoma aquela expressão da proteína, né, então, vários detalhes que podem ser feitos aí, e ainda detectar em mais pacientes, né. Mas excelente, e eu achei, assim, as meninas te elogiaram aí, né, mas eu achei, assim, incrível como você, assim, se dedicou, né, para estudar esse artigo, e realmente, vocês não vão para a bancada, então, assim, fica um pouco imaginativo, né, então você conseguiu entender esse artigo sem estar lá trabalhando com as proteínas e vendo quais são as coisas, né, então eu achei, assim, primeiro a sua coragem de discutir esse artigo, segundo, você ter compreendido ele em todos os detalhes, né, de ser um artigo muito informativo, né, e mais ainda, eu acho que o trabalho que você, se você realmente for aprovado nesse bolsa de pesquisa, né, o trabalho seu exatamente iria ser baseado nisso aí, certo? Nessa proposta de buscar aprimorar diagnóstico para CDH, né? Então, você foi bem na veia do que seria sua proposta de projeto de pesquisa, né? Então, parabéns, Vitor. Discutiu o que era necessário. Agora, a gente vê essas proteínas aí, então acende várias possibilidades, porque se você consegue proteínas que são consistentes, fica muito mais barato o teste de que você fazer teste genético em todo mundo, sabe? Então, que é hereditário, a gente sabe, né? Mas não precisaria necessariamente todo mundo fazer um teste genético para saber que é confirmado CDH. Então, poderia ser um teste no soro, né? Identificar diferenças de proteínas no soro. E aí eles propõem essa assinatura proteica, né? Então, ou seja, o paciente não iria fazer o teste de uma proteína específica que está lá presente ou não. Ele iria fazer um conjunto, um conjunto de exames que são mais acessíveis em laboratório e que daria o perfil para
para a pessoa ser classificada ou não como sede H. Eu achei super interessante. E pode esperar, o pessoal está querendo desenvolver a partir desse aí um teste bem mais acessível, com certeza. Já devem estar com esses planos, fazendo patentes, essas coisas assim. Parabéns. Mais alguém tem pergunta? Começamos por hoje, né? Então, tá bom. Então, mais uma vez, nós agradecemos a vocês que estiveram presentes aqui nessa sessão científica do NESICED, nossa 43ª sessão científica. Esse conteúdo ficará gravado no YouTube, será disponibilizado em breve, mas também nós convidamos vocês para nos seguir nas outras redes sociais que nós temos, inclusive o Instagram, nós temos podcast, nós temos, além temos o TikTok, então temos outras coisas, outras redes sociais disponíveis. E você também pode, tiver interesse, nos conhecer na UNEB, no NESICED, e nós agradecemos ao apoio, mais uma vez, da Abraced, que tem nos apoiado grandemente, e a Universidade do Estado da Bahia, UNEB, onde temos a sede e que nos apoia também. Boa noite, até a próxima sessão.